Olá, meus queridos, Deus abençoe muito vocês em nome de Jesus. Como vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos meditar em Números capítulo 25 e eu fiz uma cirurgia nas pernas na semana passada. Não estou no meu microfone, estou gravando essa meditação do meu celular. E simplesmente estou aqui, apesar de o áudio não ser tão bom, porque queria compartilhar com você aquilo que o Senhor falou ao meu coração quando eu estava tendo o meu tempo com a palavra. Porque este canal, ele é fruto do meu tempo na presença do Senhor, meditando na palavra. Então eu te convido a estar comigo. E nesse capítulo de hoje, queridos, Números 25 vem para mostrar para a gente que verdadeiramente a gente pode estar às portas da terra prometida, a gente pode estar ali quase na linha de chegada e a gente pode fazer umas decisões, tomar umas decisões que vão trazer atraso, que vão trazer perda, que parece que está tudo bem, mas não está. Números capítulo 25 é sobre isso. Se você vem acompanhando a meditação comigo, você sabe que Balaque tentou amaldiçoar Israel através da vida de Balaão, mas não conseguiu, porque aquilo que Deus abençoou não podia ser amaldiçoado. Mas olha só a estratégia do inimigo. Nós vamos ver aqui no capítulo 25 que, uma vez que os moabitas não conseguiram varrer Israel do mapa como queriam, eles usaram de outra estratégia. Então a gente vai ver aqui que no versículo 1 e versículo 2, o povo de Israel, que estava ali em Sitim, última parada antes de entrar na terra prometida, começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. É isso mesmo. Mulher, orgia e coisas que não agradavam ao Senhor. E além disso, o versículo 2 vai dizer que elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o que o povo fez? Ao invés do povo guardar o seu coração a respeito desses convites, desses vizinhos que Deus não queria que eles se juntassem com, eles simplesmente entregaram os seus corações, adoraram, e esse episódio de Baal Peor foi somente um episódio para trazer perda diante do povo do Senhor. Eu vou te explicar o capítulo se você não leu ou se você não escutou a minha leitura. Neste capítulo, os líderes haviam afastado o seu coração diante do Senhor. Por isso que o Senhor vai dizer para Moisés, olha, executem os líderes. Aqueles que deveriam trazer o povo à razão, dizer a eles, não aceitem esses convites, afastem-se dessas abominações, santifiquem-se diante do Senhor. Eles estavam contaminados. E não apenas os líderes, mas nós vamos ver que nesse capítulo 2 pessoas serão mortas, e essas 2 pessoas que são mencionadas lá no versículo 14, por exemplo, que era Zinri, o filho de um dos príncipes da casa paterna de Simeão, e também uma mulher chamada Cosbe, que era filha de um homem chamado Zur, que era a cabeça do povo, da casa paterna dos midianitas. Eles foram assassinados. Por quê? Porque essa moça, ela foi trazida para o meio do povo e passou na frente de todo mundo assim, queridos, sem medo de ser feliz, sem medo de desobedecer. Eles passaram, e esse da tribo de Simeão estava prestes a se unir com essa mulher. Eles vão para uma tenda e então Finéias, neto de Arão, vai lá e realmente extermina os 2 e aquela situação cessa. Bem, esse ato de bravura, vamos falar dessa maneira, da parte de Finéias, agradou o coração de Deus. E então o Senhor prometeu a ele o sacerdócio e disse, olha, porque você foi zeloso com a minha palavra, eu vou estar com você. E quando a gente olha para esse capítulo, parece tudo muito caótico, porque a gente vê o povo prestes a entrar na terra prometida, lugar para onde o Senhor os queria levar, definitivamente sendo enlaçado, pelo inimigo, realmente sendo roubado, tomando más decisões por uma oferta que recebeu, as orgias, as mulheres, a adoração a outros deuses, e afastando o seu coração do Senhor. Eles podiam até estar enxergando, talvez, a terra prometida, mas com certeza no coração deles, eles não estavam determinados a se santificar para entrar naquela terra e viver o que Deus tinha planejado para eles. Qual foi o resultado disso? Queridos, muita morte. Até que essa situação cessasse, mais de 20.000 pessoas morreram. E é engraçado que isso é mencionado em outras partes da Bíblia. Salmo 108, versículo 28 fala, também se ajuntaram
a Baal-peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Ou seja, eles estavam lá se prostituindo, se prostrando, comendo coisas que não agradavam a Deus. E é mencionado uma referência também a Números 25, lá em 1 Coríntios 10, lá no versículo 8, que fala assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Até Paulo vai mencionar essa situação. Por quê? Porque era algo conhecido pelo povo. Então, o que a gente vê nesse capítulo é que a ira de Deus se manifesta contra o povo, porque o seu coração rebelde se afastou daquilo que Deus havia dito a eles para não fazer. Bom, olhar para o capítulo como esse me causa temor. E em você? Também te causa? Porque a gente fica pensando, meu Deus, quem de nós está imune de estar diante quase da terra prometida, da linha da chegada, e de repente escolher tomar uma decisão que não agrada a Deus, e a paga dessa escolha será a morte, porque muitos morreram ali, muitos morreram, houve uma repreensão da parte do Senhor, houve ali uma desestabilização, e o Senhor ainda vai dizer no final do capítulo que eles deveriam afligir os midianitas e feri-los mesmo, eles têm que se levantar contra esse povo. Então, eu não sei se você fica com a sensação de Senhor, assim como essas pessoas fizeram, eu também poderia fazer. E isso me lembra de um texto muito importante. Romanos 5, versículo 9, fala assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sim, esse versículo está falando sobre o Senhor Jesus Cristo, que nos salva da ira. Hoje, um sangue não precisa ser derramado para que a ira do Senhor seja aplacada diante de uma desobediência, como aconteceu com o povo. A praga cessou quando houve realmente ali um posicionamento para exterminar aqueles que estavam desobedecendo ao Senhor e trazendo desonra ao nosso Deus. Mas hoje eu e você, nós temos um sangue precioso, que é o sangue de Jesus, que realmente nos salva da ira. Isso faz com que a gente possa fazer o que quiser de maneira leviana e usar o sangue de Jesus como algo menos importante? De jeito nenhum. Ao sabermos que o sangue de Cristo é tão precioso assim, devemos de maneira honrada, gente, buscar viver a nossa vida, buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor Deus. Esses homens definitivamente não se importaram com as palavras de Deus e agiram de maneira leviana. E eu e você? Qual é a nossa escolha? Bom, hoje nós precisamos escolher, olhar para a nossa vida e saber de duas coisas. Devemos nos afastar daquilo que é leviano. Devemos deixar de fazer aquilo que não é de Deus. Devemos buscar a santificação e andar na luz e não nas trevas. E isso é verdade. Mas nós devemos nos lembrar que as nossas obras, se elas não tiverem a fé, elas são apenas esforço. Eu e você, nós temos que buscar em oração a presença do Senhor. E agradecer a Jesus porque a presença dele está disponível para nós. E confiar nele, que ele pode nos ajudar sim a vencermos as tentações, a mantermos o olho preso na promessa e na terra prometida, mas, queridos, muito mais ainda, manter os nossos olhos presos naquele que fez a promessa. A gente tem que estar com o olho primeiro no Senhor e não na terra prometida. Você está me entendendo? Porque se a gente estiver olhando só para a terra prometida, quando alguma coisa acontecer, é perigoso que a gente desista, que a gente fique estressado, que a gente fique desanimado e que a gente se esqueça quem fez a promessa. Então, a minha mensagem para você, a minha meditação, a minha aplicação para nós a respeito desse capítulo, e você pode escrever aí embaixo se Deus fala com você algo diferente, é que nós devemos vigiar em todo o tempo. Mas nós precisamos orar e se lembrar que, graças a Deus, o sacrifício de Jesus realmente nos salva da ira e nós podemos viver em verdade, viver na luz e buscando essa santificação, buscando viver a vontade do Senhor, porque o Emanuel, que é o Deus conosco, não nos deixa sozinho nessa batalha. Agora, quando a gente recebeu os convites errados, a gente já tem que dizer não logo de cara. Não dar um segundo momento, um segundo pensamento, porque a nossa cabeça pode nos levar a fazer algo que não agrada a Deus. Deus abençoe muito você e até amanhã, se bom Deus permitir.